Fala galera do nono ano, professor Fernando Shows, para mais uma aula de filosofia. Na aula de hoje nós continuaremos a falar sobre o conhecimento para Nietzsche e Popper, tá? Especificamente nessa aula você vai ver os seguintes assuntos: o conhecimento na filosofia e o conhecimento para Popper. Então vem cá, ó. Antes da gente começar essa aula, como é filosofia, senta aí direito, se acomoda, pega o seu material, pega o seu livro e vem comigo aqui. Essa aula também tem alguns conceitos, então é bem importante que você tenha um caderno para anotar os conceitos que eu passar aqui para você. Na aula anterior, na aula número 1 dessa temática, eu foquei em Nietzsche. Falei sobre Nietzsche, nessa aula eu vou falar sobre Popper, tá? Nietzsche, eu só vou te dar uma lembradinha aqui. Basicamente, para Nietzsche, a questão da epistemologia, lembra o que é epistemologia? Não lembra? Tá, não tem problema. Eu vou retomar aqui para você. Epistemologia é o estudo do conhecimento, tá? Como que o conhecimento se desenvolveu e qual é as etapas que esse conhecimento tem que passar até se tornar uma verdade, até ser verdadeiro. Tranquilo? Para Nietzsche, a gente aprendeu que as pessoas não aprendem porque desejam conhecer um objeto. Segundo Nietzsche, as pessoas aprendem porque elas têm o medo de desconhecer algo. Então, pelo medo de eu desconhecer algo, eu acabo aprendendo sobre ele, ok? Nós falamos sobre Nietzsche na aula anterior, repito, nessa a gente vai conhecer melhor o Popper. Então, ó, vem comigo aqui, você pode me acompanhar aí com o seu livro digital também. Tem alguns pontos que eu vou mostrar aqui para você, então é bem importante você anotá-los. Se for necessário nessa aula, você pode dar uma pausa no vídeo para copiar aí no seu caderno ou grifar no seu livro, ok? Eu estou usando meu livro digital, então a gente tem um recurso aqui das ferramentas para grifar no próprio livro. É bem importante porque depois fica tudo salvo e tá fácil ali para você estudar depois, ok? Então, ó, Karl Popper. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse filósofo, conhecer um pouquinho mais sobre a vida dele? Então acompanha comigo aqui, ó. Karl Popper, dentre aqueles que tematizam a ciência, é considerado um dos filósofos mais influentes do século XX. Popper foi um filósofo da ciência, um novo ramo da filosofia, fazendo parte da tendência analítica. Como assim, professor? Ele faz parte da questão da análise da ciência, do conhecimento e da produção desse conhecimento. Ele vai fazer análises para testar a veracidade desses conteúdos, dessas informações, tá? Olha lá, seu grande mérito se encontra no fato de que ele pontuou e argumentou sobre falseabilidade da ciência, bem como os seus limites. Como assim, professor? Lembra que ele analisa as questões da ciência, as teorias? Então, ele vai apontar, ali no século XX, algumas ciências que possuem uma falseabilidade, ou seja, que eram até por um tempo tidas como verdades absolutas, mas que, porém, depois da contestação dele, podem entrar em xeque e serem questionadas. Você vai entender disso um pouquinho mais para frente, tá? Olha, eu marquei um ponto bem importante a respeito do conceito para ele, a respeito do conhecimento. Então, olha, Popper desenvolveu suas ideias num período no qual a ciência encontrou o seu auge. Como assim? Vamos analisar qual que era mais ou menos a época em que ele vivia? Ele nasceu em 1902 e ele veio a falecer em 1994. O Karl Popper, ele viu muita coisa na história mesmo. A gente pode citar aqui, ó, que no período em que ele nasceu, ali quando ele tinha os seus 12 anos de idade, ele presenciou qual fato? Faça as contas aí. 1902 mais 12 vai dar quanto? Quanto? 14, muito bem. Em 1914, o que a gente tem? O início da Primeira Guerra Mundial. Em 1917, o que nós temos? Revolução Russa. Anos depois, lá em 1939, o que nós vamos ter? Segunda Guerra Mundial. Em 45, a gente tem o fim dela. E qual foram os efeitos desses acontecimentos históricos para a vida do Karl Popper? A gente vai ver nessa aula aqui. Mas vamos voltar aqui na parte em que o período em que ele se desenvolve a sua filosofia é o período do apogeu da ciência. Vou te dizer o porquê. Durante a sua vida,
Karl Popper ele viu, por exemplo, a invenção dos aviões, ele viu o desenvolvimento de tecnologias de guerra, o desenvolvimento das telecomunicações, isso, da agilidade das telecomunicações. Ele também viu toda aquela corrida espacial que vai ter ali durante o período da Guerra Fria. Ou seja, Karl Popper ele vive num momento histórico muito importante. E eu quero que você, quando eu for falar sobre a filosofia dele, acabe tentando identificar o que de importante desses acontecimentos históricos vão estar intrínsecos, vão estar refletindo na filosofia dele. Ok? Bom, para isso eu vou te puxar aqui já para um canto que tem aqui no Para Saber Mais, antes de eu voltar a falar sobre a filosofia dele. Aí a gente fala sobre o ponto histórico e pelo ponto filosófico dele. Vem comigo aqui, ó. Na imagem, você pode observar aqui que, ou melhor, antes de eu te dar a resposta, para esse vídeo, chama alguém, não para agora, tá? Porque senão você não vai ver o que eu vou explicar. Mas chama alguém aí e pergunta sobre o que retrata essa imagem aqui. Você, eu imagino que você deva saber. Você tem que saber o que retrata essa imagem. Sim, ela retrata os judeus nos campos de concentração, no período do Holocausto, que foi um momento bem trágico da história. O que será que isso tem a ver com a filosofia do Karl Popper? Bom, olha que interessante. Você conhece as ideias do nazismo? Também conhecido como nacionalsocialismo. O nazismo foi a ideologia adotada pelo governo alemão, liderado por Hitler, tá? Adolf Hitler, durante os anos de 33 a 45. Os nazistas afirmavam que os alemães pertenciam a uma raça superior, a chamada raça ariana. Para manter apenas a raça ariana, Hitler mandou executar milhões de judeus, homossexuais, comunistas, negros, ciganos, entre outros. Esse episódio ficou conhecido como Holocausto, como eu falei para você. Na cidade de Curitiba, foi construído um museu do Holocausto, o único do Brasil, onde é preservada a memória de muitas pessoas que morreram durante a perseguição nazista. Lá estão conservados elementos com fotos, malas, roupas, brinquedos de pessoas que foram exterminadas. Existem também relatos de documentos de judeus. Bom, aqui a gente tem um para saber mais a respeito do Holocausto, mas eu já falei para você que é bem nesse período que ocorre que o Popper ele é um jovem, tá? Um jovem ali, e a gente vai ver qual que é a influência desse fato histórico na vida dele. Bom, continuando aqui, eu já falei para você que ele argumentou as questões da ciência, agora eu vou para um ponto bem marcante para você colocar aí no seu livro digital. Segundo o Popper, a boa ciência deve ser clara e objetiva, bem como deve se afastar de todas as relações místicas, podendo ser inclusive contestado. O que ele está falando? Qualquer pensamento que envolva algo místico, como fé, como religião, deve se afastar da ciência, para que ela seja analisada isoladamente. E, inclusive, o fato de analisar a ciência significa o fato também de contestá-la. Então, não é porque existe uma teoria que você não tem o direito de refutá-la, de questioná-la. Ele dá essa liberdade aí para você, ok? Vamos continuar aqui. Além de investigar sobre a ciência, posicionou contra regimes totalitários. É aí que entra a parte política da filosofia dele. O Karl Popper, ele vai ser um duro crítico do Holocausto, dos regimes totalitários que a gente vai ter na Itália, na Alemanha, na Rússia mais pra frente também, ok? Tá tranquilo? Então vem cá comigo. Qual que é a principal crítica dele? Porque esses regimes, segundo ele, vai levar à morte de muitas pessoas. A história até comprova isso também. Tranquilo? Tá aí? Então, olha só. Em sua obra, A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, ele defende que o regime democrático representativo é uma forma de limitar o poder de Estado e a solução para os desmandos do nazismo. Então, o que ele propõe? O fim desses sistemas totalitários, ou seja, ele está vivendo bem no período ali de ascensão do nazismo e do fascismo, e ele propõe que é necessário um regime democrático para limitar isso, para que esses governantes não cometam as atrocidades que acabaram acontecendo nesses períodos aí, onde a história mundial acabou tendo esses regimes totalitários.
Tranquilo? Deu para entender? Então, ó, para você compreender o que eu estou falando, eu vou resumir aqui. Primeira parte, ele diz que a ciência tem que se separar de todos os misticismos. Pode anotar isso daí. Segunda parte, ele diz que é necessário contestar e colocar em xeque algumas teorias, tá? E o terceiro ponto, na questão política, ele vai criticar os regimes e os sistemas totalitários. Tá claro isso para você? Eu espero que sim. Bom, continuamos aqui. Conforme pensa o filósofo Popper, a ciência pode tirar conclusões apenas sobre objetos que foram observados e nunca aqueles que não foram. Como assim? Eu posso só utilizar a ciência, segundo Popper, para tirar conclusões e criar teses de objetos em que eu posso observar, em que eu posso realizar algum experimento ou que eu posso analisá-lo. Se eu não posso analisá-lo, eu não posso ter conclusões a respeito de tais objetos de estudo. Tá tranquilo? Bom, olha só. Ou seja, da observação de diversos casos particulares, chega-se a uma conclusão, o método indutivo. Método indutivo que está sendo utilizado lá na filosofia desde os empiristas, tá? Ali com Francis Bacon, David Hume para frente, John Locke também. Então ele vai resgatar essa ideia aí da filosofia e da ciência moderna. Tranquilo até então? Olha, eu vou te dar um exemplo. Ele faz uma crítica aqui a um sistema de lógica da ciência. Olha aqui. Portanto, ele pensa da seguinte forma. Imagine que um cientista está observando um conjunto de cisnes em lugares diferentes. Ele percebe então que os cisnes observados são brancos. Isso induz a concluir, portanto, que todos os cisnes são brancos. Esse sistema de lógica, ele lembra muito a filosofia de Aristóteles lá, que era mais ou menos assim, ó. Pensa, pássaros voam, ok? Andorinha é um pássaro, logo a andorinha voa. Popper vai dizer que esse tipo de análise é um pouco rasa e que ela deve ser analisada com maior cautela, porque ao generalizar, conclusões erradas podem ser tiradas. Então é nessa crítica aqui, é nesse caminho que ele vai seguir a sua filosofia. Tranquilo? Tá comigo aí? Então tá. Olha, ele vai dizer que o erro dessa conclusão deve ser corrigido. O cientista pode concluir algo apenas a partir dos cisnes observados, e nunca dos cisnes que não foram observados. Lembra lá do exemplo que eu te dei, agora há pouco? Você pode até voltar um pouquinho esse vídeo para ver. A ideia é lá que ele estava vendo os cisnes e que estava observando que os cisnes era branco e logo ele chegou à conclusão que todos os cisnes eram brancos. O Popper está falando que eu não posso concluir que todos os cisnes são brancos, porque e se existe um que não é? Aí a minha teoria, ela cai por terra. Por isso que ele fala que a gente só pode analisar os objetos em que a gente observa. Aqueles que a gente não observa, a gente não pode tirar qualquer conclusão sobre eles. Ok? Então vamos lá. Aqui ele fala o seguinte, a teoria científica, olha aqui, ó, a teoria científica poderá ser considerada verdadeira ou válida apenas até o momento em que for refutada. Quando for comprovado por outras observações que ela é falsa, perde a sua validade. Então volta a ideia dos cisnes lá. Se alguém comprova que todos os cisnes, que na verdade existe um que é branco, refuta-se então toda aquela teoria. Tranquilo? Então, ó, aí que ele vai falar que a ciência também tem um limite. Tá? Então, qual seria esse limite da ciência? Que ela não pode se aproximar da religião, por exemplo, pois a religião busca verdades dogmáticas, inquestionáveis e irrefutáveis, ou seja, o pensamento religioso não questiona os seus dogmas. As coisas são como são e pronto, acabou. Para a ciência, as coisas não podem funcionar assim. Pode ocorrer o refutamento e às vezes até comprovar que uma teoria não é real. Tranquilo? Então vamos lá. A teoria do conhecimento objetivo para ele. Ele fala o seguinte, quando se tem uma tese, ela pode ser considerada verdadeira apenas por um espaço de tempo determinado. Então eu criei uma teoria
segundo ele, vai ter validade. Pode chegar em um momento em que aquela teoria tenha fim e venha a ocorrer novas teorias. A partir do momento em que ela não explica de modo satisfatório determinada coisa, deve ser revista. Ou seja, se eu explico algo e não explico tão bem, ou uma teoria não explica, ela precisa ser revista, porque algum problema tem aí. Se forem encontradas novas possibilidades, surge uma nova tese e assim por diante. A ideia é de que o conhecimento ele é infinito, tá? Então, se o conhecimento é infinito, as teorias também serão e elas podem mudar. Por isso que nós temos que ter cuidado ao ter verdades absolutas, ok? Bom, ele vai desenvolver uma teoria chamada conhecimento objetivo. Vou resumir para você. O conhecimento objetivo provém dos conteúdos do pensamento relacionados com história, teorias científicas, argumentos, conhecimentos matemáticos, ou seja, refere-se a toda a produção intelectual da humanidade. Apesar de muitas vezes ser imaterial, o conhecimento objetivo ele é real. Bom, para a gente finalizar, ele desenvolve um esquema de quadripartido, que serve para ajudar o ser humano a resolver os problemas que surgem durante a vida. Vou passar esse esquema aqui para você. Então, primeira parte do esquema dele, problema original. O problema original impede a pessoa de prosseguir com a vida. Segundo, a teoria experimental, uma proposta de solução ao problema original. E eliminação dos erros, por meio de críticas, discussões e ponderações. E ele finaliza, representa os problemas finais que surgem do processo de eliminação dos erros. Para a gente finalizar, segundo Popper, esse esquema proporciona o conhecimento que se constrói a cada momento, ou seja, o conhecimento é momentâneo, lembra que ele pode ir mudando, pois nunca será estagnado, de modo que serão encontrados sempre novos problemas para respostas, ou seja, a ciência está sempre se reformulando. Bom, eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a filosofia do Karl Popper, e para finalizar essa aula e para você fixar esses conhecimentos, eu vou pedir para que você realize todas as atividades do seu livro digital ou do seu livro aí, tá bom? É importante que nas atividades que pedem interação, você pode chamar alguém aí da sua casa para fazer junto com você e assim vocês debatem sobre essa ideia do conhecimento para Nietzsche e para Karl Popper e eu acho que vocês vão ter uma produção científica bem bacana. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, eu agradeço a sua atenção, eu sou o professor Fernando, até a próxima.